Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos falando sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Já tivemos um programa onde falamos sobre a profecia do capítulo 2 do livro, a estátua do sonho de Nabucodonosor. E hoje nós continuaremos analisando algumas dessas profecias do livro do profeta Daniel. Especificamente nesse programa, nós estudaremos o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E antes de eu apresentar os nossos convidados, aqueles que nos ajudarão nessa conversa de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o programa Viva o Reino, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Aproveita esse momento inicial, já faz aí o compartilhamento para que mais gente seja alcançada por esse conteúdo, seja abençoada e edificada pelo programa Texto e Contexto. No programa Texto e Contexto de hoje, nós temos a alegria de ter aqui conosco pastores Alain e Valdecir. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. A paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Valdeci. Eu quero cumprimentar todos que estão de casa, acompanhando esse momento aqui de estudo da palavra. Feliz, animado para mais um estudo da palavra. Amém. Amém. A paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Alain. Prazer estar aqui com vocês mais esta vez e compartilhar o estudo da palavra de Deus, né? Levar aos nossos irmãos um pouco da reflexão da palavra, é muito bom. E espero que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que a gente seja edificados por esse estudo e outras pessoas conheçam a Jesus, né? Através das profecias também, as profecias de Daniel. Amém. Bom, nós estamos estudando um livro do gênero apocalíptico. Nós comentamos sobre isso aqui na última semana. O Daniel é um desses livros, né, que tem e faz parte da literatura apocalíptica, uma literatura que tem como uma de suas características escrever sobre eventos futuros utilizando imagens, símbolos, códigos, né, até às vezes difíceis de serem entendidos e até visualizados, né, algumas imagens que às vezes a literatura apocalíptica apresenta para a gente. Nós estamos analisando o livro de Daniel, que tem uma dessas características, né, faz parte da literatura apocalíptica. Examinamos já o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua que ele vê no capítulo 2, e hoje nós estudaremos o capítulo 7, onde Daniel tem uma visão de 4 animais. O que esse capítulo tem a ensinar para a gente? O que a gente pode aprender com Daniel, capítulo 7, o que essa visão por trás do capítulo 7 ensina ou traz de desafios para a igreja, para o povo de Deus desse período. O significado da visão dizia respeito só ao povo de Deus daquela época, já é uma visão cumprida, ou ainda algo para a nossa geração ou para gerações futuras. Tudo isso nós veremos no programa de hoje, estudando então o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E para começar então o nosso programa e a nossa conversa, eu queria começar com o pastor Valdecir. Nós vamos então examinar essa visão que Daniel tem desses 4 animais. E Daniel vê um leão e um urso. Eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouco a respeito desses 2 animais presentes aí na visão de Daniel, né? O que significa esse leão, o que significa esse urso, né? Decifra para a gente aí essa parte da profecia de Daniel. Muito bem, pastor Eleilton. Como você disse, são alguns animais que a gente tenta imaginar, né? Porque o próprio texto vai dizer que é semelhante a um leão, né? Semelhante a um urso. O próprio Daniel, ele não dá assim uma definição certa. É um leão, é um urso. Ele fala que é semelhante, né? E aí quando a gente lê aqui o texto, Daniel capítulo 7 e versículo 4 e 5, nós vamos entender aqui o seguinte: o primeiro parecia um leão, já entra direto, parecia um leão, e tinha asas de águia,
E eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. E o versículo 5 vai falar do urso. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso, né? O primeiro texto fala que parecia um leão. Aqui na mesma linha, né? Aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Né? Bom, os 4 animais aqui no capítulo 7, a gente entende e a gente pode dizer que é de um senso comum em dizer que são 4 reis, ou reinos, né? 4 impérios. Podemos afirmar com clareza aí do versículo 3 até o versículo 7. Também a gente pode concluir com o versículo 17 dizendo isso. O leão, nesse texto, ele vai representar o Império Babilônico, né? O Império Babilônico. Quando você lê o versículo 4, não fica dúvida pelo fato que ele vai apresentar o leão com asas, ou seja, o poderoso leão, que é o rei dos animais, com asas de águia, e aí nós podemos dizer que a águia é a rainha das aves também. Então nós temos aí um império poderosíssimo e que expressam grandeza, e a grandeza da Babilônia, né? A gente vai olhar para a Babilônia como uma das maiores grandezas já existidas, um dos maiores impérios grandes e belos que já existiu. E as asas arrancadas aí foram o que a gente entende lá, os dias que Nabucodonosor passou, né, em pastar com os animais. Foi tirado o poder dele, foi tirado as asas dele. E ele foi expulso do meio humano e passou a viver com os animais por 7 anos. E o texto relata que foi dado a ele um coração, ou seja, a mente de homem, ou seja, ele voltou, né? Ele voltou a ter a sua lucidez, ele voltou ao seu estado humano, né? E contemplando lá no capítulo 4, você vai ver a conversão dele quando ele reconhece Deus acima de tudo. Então aqui o Império Babilônico está representado pelo leão, né? Com asas, ou seja, o forte leão, arrancado-lhe as asas, arrancado-lhe a sua lucidez, ele vai pastar com os animais, mas depois ele retorna. E o versículo 5 vai falar para nós do urso, que é o símbolo dos impérios medo-persas, ou seja, é o império que é descrito por Daniel no capítulo 2, né, que vai falar lá das estátuas, e esse urso ele aparece com 3 costelas entre os dentes. E seguindo os estudos, nós vamos entender que essas 3 costelas representam 3 reinos conquistados, que é o Egito, a Babilônia e a Lídia. Então, esses 2 primeiros animais, como os demais, mas os 2 primeiros aqui já apresentam esses reinos. O reino babilônico, na pessoa do leão com asas, e também o urso, que é o reino medo-persa. Examinando então esses 4 animais, entendendo que eles são uma sequência de impérios, quem acompanhou o programa da semana passada já deve estar se lembrando também que quando a gente estudou sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, nós também interpretamos a estátua como uma sequência de impérios, né? Cada parte da estátua como uma sequência de impérios. Então, a gente vai conseguir então acabar fazendo um paralelo aqui entre os animais e a estátua. É na mesma linha. É exatamente a mesma visão, né? É o mesmo significado para 2 visões diferentes. Na verdade, é a mesma visão mesmo, é a mesma mensagem. Lá do capítulo 2 é o sonho do imperador lá, do Nabucodonosor. Ele tem um sonho e, segundo a interpretação de Daniel, Deus estava mostrando para ele a história da humanidade, ali em resumo, né? Ou a sequência da história da humanidade, mostrando até a insignificância dele, que se achava tão cheio de significado, né? Se comparar de fato as duas visões, o enredo é o mesmo.
né? Lá, a primeira parte, a cabeça, né? Cabeça de ouro, não é isso? É o Império Babilônico. Os braços, né? O peito, o braço é prata. Prata, É o exatamente. Império Medo-Persa. São os dois que você acabou de comentar. Sim. Segue-se, aí vem a cintura e a barriga, né? De bronze. É bronze, né? E até a cintura, bronze, que representa o Império grego, né? Então é a sequência da história. E a última parte da estátua, As pernas de ferro. as pernas de ferro, que representam o Império Romano. Isso. E aqui lá eram 4 partes a estátua, aqui são 4 animais. Mas é o mesmo enredo, o mesmo significado. Utiliza-se elementos diferentes, mas é uma representação dos mesmos 4 impérios. Então, desculpa, pastor, Não, assim, comentando que por que a gente tem facilidade para trazer essa interpretação que a gente colocou aqui? Porque são histórias que já aconteceram, né? Sim. Então a gente olha a estátua e você olha, isso aqui é claramente, pelo relato histórico, é a Babilônia, assim como os medos persas lá, o que eles fizeram em comparação com o animal, né? Com o urso ou com a parte da estátua lá de prata, é o mesmo significado. E isso a gente já viu isso acontecer na história, então fica mais fácil para descrever. É o que a gente analisa que os personagens que têm a visão são diferentes, que é um rei pagão, né, Nabucodonosor, e o servo de Deus, Daniel. Quer dizer, as imagens são diferentes, mas o objetivo da mensagem é a mesma. É o mesmo objetivo, né? Ele foca o aparecimento dos reinos e também a destruição deles. E quando a gente fala em Nabucodonosor, que é arrancado-lhe as asas e ele vai lá, ele passa por um período de 7 anos lá com os animais, é interessante que ele se torna um animal também que não é descrito, né? É um animal que não tem, você vai olhar no bioma, você não vai encontrar um animal que Nabucodonosor se transforma. E alguém disse que é um animal que não nasceu, existiu e não morreu, né? Mas esteve com a gente. E ele aparece aqui fazendo parte das visões e do controle que Deus tem, né, com a humanidade. Deus mostra o que vai acontecer para o seu povo. É isso. Ele é soberano, né? É soberano. Uma coisa que fica clara nessas visões todas é isso. Deus é soberano, né? Isso. Bom, mas continuando aqui a visão dos 4 animais, na sequência, depois de ver o leão com essas asas de águia, depois de ver o urso com as 3 costelas na boca, Daniel vê também um leopardo. Ele olha no versículo 6 e vê também um outro animal parecido com o leopardo, com 4 asas de ave e também com 4 cabeças. Comenta um pouco para a gente, pastor Alan, sobre esse animal, sobre o leopardo com essas 4 asas e 4 cabeças. Vamos lá. Vou fazer a leitura do texto, versículo 6, que diz assim: depois disso, vi, está continuando a visão de Daniel, né? Diz: eu vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. E esse animal tinha 4 cabeças e recebia autoridade para governar, né? Bom, aqui, se a gente lembrar do que foi explicado no programa anterior, aqui é a parte que representa o Império Grego, né? Assim como nós vimos ali a parte da estátua, lá representa ou similar, né, à parte da estátua vista na visão do Nabucodonosor, e é a parte ali da cintura, né, a parte do bronze, né, cintura e barriga, né? Aqui, essa parte do leopardo, então, vem representar símbolo do Império Grego. Império Grego, esse leopardo alado, esse leopardo com asas, é um símbolo da velocidade como esse império conquistou o mundo, né? Aqui é só a gente lembrar um pouco da história.
né, o famoso Alexandre o Grande, ele começa o seu período de conquista, em pouco tempo ele consegue derrubar o Império Medo-Persa numa de suas batalhas, conquista. Isso aconteceu no ano 334 a.C., e aí, a partir daí, ele avançou. No ano 333, por exemplo, ele continua a sua marcha, chega na Palestina, e a região da Palestina, Jerusalém também, passa a ser parte do Império Grego, através desse homem, né, o famoso Alexandre o Grande. Né? Então, a maneira como ele conquista o mundo é uma forma muito surpreendente. A gente lembrar que Alexandre, ele era um estudante de filosofia, era discípulo, né, pessoal de Aristóteles, né, que é o discípulo de Platão, e ele foi treinado, ensinado a filosofia grega, e ele não era grego, né, chama Império Grego, mas Alexandre não era grego, Alexandre era macedônio, né? Mas ele era um amante da cultura, da filosofia grega. Então ele vai estudar com Aristóteles, e quando ele conquista o mundo, ele faz questão de implantar, de fazer com que a cultura grega e que a filosofia grega fosse ensinado para todos os povos conquistados. E ele decreta também que a língua oficial do império é a língua grega. Por isso o império grego, né? Essa força. E essa conquista de um vasto império aconteceu ali num prazo de 10 anos. Quando ele derruba o Império Medo-Persa e assume, assim, rapidamente ele faz essa disseminação da cultura e a conquista dos povos numa velocidade assim imensa. E por isso ele é representado por um leopardo de asas, um leopardo alado. Né? Então esse é o sentido aqui dessa visão, desse entendimento. Né? E isso foi muito importante. Outras coisas que Alexandre fez, que faz parte da história dele, né? Ele criou uma cidade, em homenagem a ele mesmo, né? Que é Alexandria, lá no Egito. E ali havia a grande biblioteca, né, de Alexandria, foi criada essa grande biblioteca que ficou famosa, né, na história. Além disso, tem lá o farol, né, o farol da ilha de Faros, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ele fez uma série de conquistas e deixou o seu nome marcado na história como um dos maiores impérios que existiram, embora fosse de uma curta duração. Ele morre muito jovem, 10 anos depois, no ano 323, ele morreu, Alexandre. Né? Bom, esse leopardo tem 4 cabeças, então o que é isso? Então até a história também já relata isso para nós. Tinha 4 asas e 4 cabeças. O que isso representa? Isso nos faz lembrar que na história Alexandre conquista tudo isso sempre acompanhado por 4 generais importantíssimos, né, que ajudou ele na conquista e ajudava ele nessa conquista. Talvez esse seja o significado das 4 asas. Mas depois da sua morte, essa morte repentina, inesperada de um jovem imperador, fez com que se tornasse um conflito de quem seria o sucessor. Alexandre não tinha filhos, né? Não tinha herdeiros. E agora quem vai ser? Esses generais começaram a brigar entre eles, e aí eles fizeram um acordo, né, depois de um certo conflito, de dividir o império entre esses quatro generais. Né? Quem são esses generais? A história registra que são eles: Cassandro, Ptolomeu, Licímaco e Seleuco. Né? E assim, o império grego foi dividido entre esses 4 generais. E por isso, claramente, o texto fala de 4 cabeças. Anteriormente, esses 4 generais eram as asas que faziam o leopardo voar, mas depois esses 4 generais se tornam as cabeças quando o Alexandre morre. E aí a gente considera, historicamente, que o Império Grego continuou existindo através desses 4 generais.
E assim, na visão de Daniel, isso é significativo porque, e aí depois, nas visões posteriores, a gente vai ter assim, tipo uma lupa nesses 4 generais. O capítulo 8, 9 vai ter uma lupa sobre esses 4 generais e a gente vai ver o quanto eles, de alguma forma, participaram da história de Israel. Lembrar, por exemplo, que os Ptolomeus, né, os descendentes lá do reino Ptolomeu, descendentes do Ptolomeu, que eram aqueles que ficavam no Egito, né? A parte do Egito. Por um tempo, o Egito conquistou a Palestina e oprimiu, né, os judeus, um dado momento da história. Passado um tempo mais, foram os Seleucidas, né, os descendentes de Seleuco, que é da parte da Síria, desceu, lutou contra o Egito, conquistou a região lá de Canaã, e ali, por um tempo, eles fizeram parte, foram agregados, né, ao Império Seleucida, digamos assim. Então é importante desses 4 generais, nos próximos estudos, a gente vai ter que estudá-los porque eles são citados, aparecem lá na profecia de Daniel. E para concluir aqui, dizer o seguinte, que o texto diz que a estes, tanto a Alexandre o Grande quanto aos 4 generais, a ideia é que foi dado a eles autoridade. Mais uma vez, está mostrando Deus como soberano da história. É Deus quem entroniza homens, que dá autoridade a reis e a governo, e ele, na sua autoridade também, que vai tirar, assim como que ele já tinha feito com Nabucodonosor, já tinha feito com o Império Medo-Persa, agora a mesma coisa aconteceria com o Império Grego. Você fala a respeito da velocidade. A gente imaginando um leopardo sem asas, já é veloz, né? Vai dizer que o leopardo ele alcança 120 km por hora, então ele já é veloz. Agora, com asas, então, ele fica mais veloz ainda. Mas o comentário do pastor Alain nos leva a pensar em Deus nesse momento, a atitude, né? Quando ele vai deixar claro para a gente que nada acontece por fatalismo ou porque os mais fortes estão no comando, né? Ele mostra já as coisas, ele já está falando para os seus filhos, é isso que vai acontecer. Então, se a gente olha pela história da humanidade, os homens vão dizer que a igreja está passando momentos difíceis e ela está sendo destruída, ela está sendo menosprezada e tal, aí pela profecia você vai entender que ela é vitoriosa, que ela pertence ao Deus que está no controle de todas as coisas. Então, como o pastor Eleito comentou há pouco, nós não precisamos esperar assistir o último capítulo da série. Nós já sabemos o final, que é feliz, né? Já sabemos que é feliz. Muito legal olhar para o livro do profeta Daniel e enxergar isso, né? Um Deus que é soberano sobre a história, um Deus que controla absolutamente todas as coisas, né? Está falando de coisas que aconteceriam no futuro, mostrando para Daniel, e as coisas vão acontecendo, né? Com detalhes, exatamente como ele havia apresentado. Bom, mas seguindo aqui a visão, depois que Daniel vê esse leopardo veloz, com 4 asas e 4 cabeças, no versículo 7, Daniel vê um outro animal, um 4º animal, que, de acordo com a minha versão aqui, diz que ele era terrível e assustador. Um animal terrível e assustador, né? Parece que era uma espécie de monstro, com 10 chifres, né? Bem diferente dos 3 primeiros, né? Porque, apesar dos 3 primeiros terem algumas características bem peculiares, né? Mas ainda fala de leão, de urso, de leopardo. Agora não, agora é um monstro com 10 chifres. É uma espécie de um dragão, uma serpente, é um negócio, não dá para descrever. Sim, não dá para descrever. Mas o que ele representa? O que esse monstro representa? Queria que o pastor Valdeci comentasse para a gente, então, sobre esse monstro aí que aparece em Daniel capítulo 7, verso 7. Quando o texto ele dá a característica do animal, parece que fica assim, você vai falar alguma coisa do animal, mas nesse caso aqui você não consegue enxergar, né? Você não consegue, porque ele não dá a aparência, ele dá a qualidade, né? Ele fala do adjetivo do animal. Na tradução que eu tenho aqui, no versículo 7, ele diz assim, ó, vi ainda um 4º animal, aterrorizante e assustador.
Eu lembro aqui do versículo final do texto, quando Daniel fala assim, eu fiquei pálido. Eu imagino se eu estivesse vendo um animal desse, eu acho que eu não ficaria diferente, né? Ficaria pálido. É assustador mesmo. Terror. É aterrorizado, né? De ver esse animal. E, além disso, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e derrotava suas vítimas e as pisoteava tudo o que sobrava, né? Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Aqui é o que diz o texto. Bom, todos os animais estão representando impérios, né? Todos eles estão representando impérios. E nesse caso aqui nós temos uma referência ao Império Romano. É a característica do quarto animal, porque o Império Romano ele vai mostrar sua força, seu poder e sua capacidade de destruir. Nós vamos ler alguns livros de historiadores na linha da teologia que vai apresentar a história eclesiástica, a história da igreja, dizer que o Império Romano foi o que mais assolou a igreja, o que mais judiou da igreja, né? De maneira assim, sem misericórdia, né? Eles não eram sensíveis, eles eram insensíveis às suas vítimas. Ou seja, crucificar uma criança e um velho para eles era comum, né? Desde que essas pessoas se levantassem contra o Império Romano, contra os Césares, para eles não tinha nenhuma dificuldade em crucificá-los. Nós vamos entender aqui, a partir do versículo 23, que antes do nascimento de Cristo, os romanos tinham praticamente o controle de todo mundo conhecido. Aí nós vamos ver que o Império Romano ele conquista, né? o Império Greco, o Império do Alexandre, Sim. do Alexandre o Grande, que ele é conquistado pelo Império Romano. Sim. Né? Ele derrota né? O macedônico, o Império Romano derrota, e aí ele passa a ser o maior, ou seja, não teve nenhum império maior do que o Império Romano, né? E é o que mais durou também, né? Ele começa ali um século antes de Cristo e ele vai 4 séculos depois, ele tem uma duração de 5 séculos. Então ele tem força, ele tem poder, ele é insensível e ele teve sua glória. Ele era temido por tudo e por todos. Onde chegava, falava, é o Império Romano que vem, são soldados romanos, são legiões romanas, as pessoas ficavam apavoradas. Mas, como tudo tem seu fim, assim como Nabucodonosor foi tirado dele as asas, né? Assim como de Alexandre o Grande também foi tirado ali o seu poder, do Império Romano não vai ser diferente. Nós vamos encontrar nos meados do ano 400, exatamente 476, que os bárbaros, eles dão fim ao Império Romano na região do Ocidente. E mais tarde, em 1453, os turcos, eles ocupam a cidade de Constantinopla e o Império Romano no Oriente, ele se desintegra, ele acaba. Quer dizer, Deus mostra para o profeta o seguinte, ó, esses impérios vão vir assolando. O Império Romano vai ser o pior de todos. Se você vai olhar o que Nero fez, né, as atrocidades, né, nós temos 2 grandes homens de Deus que morrem no Império onde Nero era o governo. Né? Nós temos Pedro e Paulo. Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo e Paulo sendo decapitado. Mas Nero ele tem condições de subir nos jardins, ele vai tocar suas harpas, ele vai celebrar, vendo os cristãos sendo incendiados para se tornar luminárias nos jardins, nas cidades. Ele se regozija com isso, né? E você tem também o Domiciano, que ele se considera um Deus, ele aclama para si, eu sou Deus, eu sou Senhor, a ponto de que se qualquer cristão se referisse a Jesus como Senhor, era uma afronta a Domiciano e era passível de ser jogado nas arenas, a ser crucificado, a ser arrastados. Quer dizer, o Império Romano ele tem força, ele tem poder, ele é sanguinário, ele é um dos piores, eles cerram as pessoas, eles matam assim, se divertindo, é uma diversão ver os cristãos na arena sendo comidos pelas feras. Né? E o texto vai dizer isso, mas depois nós vamos encontrar que ele é destruído. Passa 5 séculos, tudo bem, passou muito tempo, mas ele é destruído, né? E ele se desintegra. Então, nenhum outro império foi tão poderoso quanto o Império Romano. Apesar dele ter passado 5 anos em glória e tal, 5 séculos, melhor, em glória, mas nenhum outro foi poderoso quanto a ele, mesmo que depois que ele saiu de cena. Nenhum outro apareceu.
E aí nós vamos entender aqui que o próximo império que vai surgir, pela palavra a gente afirma que é o império do anticristo. E esse, quando você vai ler aqui no texto, ele vai falar dos chifres, e ele diz o seguinte no versículo final: ele era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. E aí você pode dizer aqui que os chifres mencionados aqui são 10 reis que, segundo Apocalipse 17 e 12, é que dão sustentação ao reinado do anticristo no final dos tempos. Ou seja, os reinos do mundo, todos aqueles que se levantam contra a igreja, que se levantam contra Cristo, eles vão dar sustentação ao anticristo. Eles vão ser a base para que o anticristo apareça no final dos tempos. E sobre ele, isso aí a gente vai comentar daqui um pouquinho, mas pensando que esses 10 chifres são poderes, são reinos, são impérios que vão aparecer. Me faz lembrar aqui de outros impérios que apareceram, aí a gente pode dizer aqui século XVII para cá, século XVIII, o próprio século XIX, né? Você vai encontrar os czares, você vai encontrar os Reiches, você vai falar de Hitler, você vai falar de Mussolini, você vai falar desses seres aí, que são pessoas, são líderes, são cabeças que se levantaram, que perceberam cristãos, que assolaram o mundo e que fazem parte, né? Fazem parte dessa influência aí do Império Romano, que será também destruído. Né? Só para a gente ficar na proposta do texto e contexto, né? A gente sempre precisa lembrar por que Daniel recebe essa visão e qual o contexto da história. Né? A gente lembra que eles estavam na Babilônia, né? E que o povo de Israel, Daniel, ele servia como, lá na Babilônia, ele servia como um elemento político, né? Como alguém da administração do império, mas também ele servia como profeta para orientar o povo, assim como outros profetas que existiam naquele contexto. E o povo ali reunido em oração, buscando a Deus, eles queriam saber por que eles estavam na Babilônia. E muitos ali diziam que Deus tinha abandonado, que a história de Deus não tinha poder ou força e que Deus tinha perdido essa batalha, que eles estavam perdidos, o Deus tinha esquecido eles, algo assim, né? E aí eles não entendiam por que estavam na Babilônia, por que estavam lá. Daniel, nesse contexto, é aquele que é usado por Deus para orientar esse povo e para trazer um norte para essa gente. E aí ele vai buscar Deus. Daniel, que era um conhecedor das profecias do profeta Jeremias tinha dito que eles iam para a Babilônia, que a Babilônia serviria como um lugar de retiro espiritual, né? Um tempo para eles se consertarem, voltarem para Deus, e que tinha um prazo determinado, 70 anos. Daniel sabia claramente disso. Mas embora Daniel fosse esse que soubesse dessas profecias, desse prazo para o exílio babilônico, ele não sabia todas as coisas. E a Bíblia mostra ele, lá no capítulo 9, depois capítulo 10, jejuando e orando para que Deus mostrasse para ele o que ia acontecer com Israel, se Israel ia ficar mesmo na Babilônia, ou, no caso, que ele ia cumprir os 70 anos e ia voltar, né, para Jerusalém. Como que seria? O que aconteceria? Então, toda essa visão que ele tem, capítulo 7, faz parte dessa visão, e os capítulos que seguem ao capítulo 7 fazem parte desta revelação. É Deus mostrando, especialmente para o povo judeu, para o povo Israel, quais vão ser os próximos reinos que sucederão e que, de alguma forma, continuarão oprimindo ou que estarão tendo domínio sobre eles. E ao mostrar, olha, depois desse império, virá um império medo-persa. Depois do medo-persa, virá o império grego, depois o romano. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso é por minha permissão, eu que estou direcionando. Deus está mostrando através dessa visão, mostrando para Daniel qual que vai ser o destino, quais são os reinos que estarão, de alguma forma, participando da história de Israel, porque a história de Israel está em torno disso, né? Mas aí Deus vai um pouquinho além e mostra a extensão até o fim, para dizer, olha, mas a história é assim, vai ter uma sucessão de reinos,
mas o reino que prevalecerá e que estará até o fim é o do meu filho, né? É o do Messias. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas assim, a ideia é para a gente entender que a gente precisa compreender que esses reinos têm a ver com a história de Israel e tem a ver com a pergunta que Daniel está fazendo para Deus, né? E Deus está dizendo, olha, vai suceder alguns reinos sobre vocês, mas eu estou no comando, eu continuo na frente, a história não é um trem desgovernado, eu tenho uma rédea da história, sou o Senhor da história e eu cuido de vocês. Interessante pensar nessa questão, a idade que Daniel está aqui, né? Já é um veterano, ele já tem assim passado por grandes experiências, né, em outros reinados, porque você vai ver do começo, ele recusa lá no princípio as iguarias do rei, depois ele passa pela mão na parede, ele passa ali os 3 jovens, ele é lançado na cova dos leões, quer dizer, ele tem uma experiência com Deus de uma forma maravilhosa, e ele pergunta para Deus, né? Ele vê Deus em toda a história, mas ele pergunta, né? E Deus responde, né? E Deus responde para ele, Deus interessante. responde mostrando a sua soberania e a sua grandeza. É isso aí. Bom, o pastor Valdeci comentou sobre esse monstro, que é uma figura do Império Romano, e sobre os 10 chifres do monstro. Só que continuando aqui esse sonho que Daniel tem, né, com esses 4 animais, Daniel diz que enquanto ele observa os chifres, ele viu que entre eles subiu outro chifre, pequeno. E aí eu queria que o pastor Alan comentasse um pouco para a gente sobre essa ponta pequena, esse chifre pequeno que aparece aqui em Daniel capítulo 7, versículo 8. Né? O que representa essa ponta pequena que vai surgir aí no meio desses outros 10 chifres? Certamente essa é a parte mais complicada, ou digamos, mais difícil de se interpretar nesse texto. Aqui a gente já viu que trata do império, esse monstro, né, que tem os dentes de ferro, que faz a gente lembrar do pé de ferro, né, lá da estátua, né, é uma ligação. Se você não está entendendo aqui, recorra ao entendimento da estátua, você vai... tem pistas aqui para a gente entender que realmente é o Império Romano. E aí, o texto aqui vai mostrar para nós que este reino, ele é diferente de todos os outros. Porque todos os outros têm um começo e um fim. Quando o imperador morre, acaba, passa um reino, acaba, começa outro. Este reino ele é um pouquinho diferenciado dos outros, dos demais, porque mesmo depois de acabar, ele continua. Qual foi a data, pastor Valdeci, que foi o final do Império Romano? De uma vez por todas, 1453 depois de Cristo. Segundo esse texto, mesmo depois dessa data, esse império continua em vigência, ele continua existindo. São os pés de ferro e barro misturados, né, que vão até o... Sim, que é a final. mesma ideia, né? Ele acaba, mas não termina. Ou seja, ele tem um fim na história, mas a mentalidade, o pensamento, a forma de governo vai perdurar até o fim dos tempos. Até essa data aqui, ele é único, né? Único. Ele é único, é um império único. Depois dessa data aqui, ele começa a influenciar, né? Exato. Então, o que esse texto ensina para a gente com respeito ao Império Romano? É que o Império Romano, mesmo depois de ter um fim histórico, político, a filosofia do Império Romano perdura, permanece. O Império Romano está vivo ainda. Nós estamos em pleno Império Romano, no sentido de sua filosofia, da sua cultura, da sua forma de encarar as coisas de Deus, que o livro de Apocalipse chama da cidade Babilônia, da Babilônia, a filosofia da Babilônia, a maneira de ser da Babilônia, que na interpretação lá de Apocalipse trata-se, claro, do Império Romano. Então, embora o Império Romano tenha já terminado
politicamente o seu governo continua como filosofia. E de que forma? Nessa interpretação dos 10 chifres que aparece nesse texto. 10 chifres, ele tem uma correspondência lá com o texto de Apocalipse capítulo 13, que fala lá da besta, fala lá de chifres também, né? De 10 poderes ali, de 10 reinos, como diz lá a palavra no livro de Daniel, de Apocalipse, que tem essa conexão com Daniel. Então, estes 10 reinos, como nós comentamos aqui, o pastor falou, são 10, não literalmente 10 reinos, né? Mas todos os reinos que continuarão na mesma filosofia, na mesma forma de pensar, são reinos anticristãos que vão perdurar até e vão se interpor, vão se... cai um, levanta o outro, vários reinos que ao longo da história continuarão a maneira de governar, a maneira de ser do Império Romano. São 10 chifres, e aí diz a Bíblia que um chifre vai se levantar do meio deles, né? Então, o 11º chifre. Ele é um pequeno chifre que vai governar no final de tudo. E aqui, claramente, quando nós comparamos com o Apocalipse, a gente percebe que trata aqui, essa pequena ponta, refere-se ao anticristo. Um homem, né? É o homem escatológico que a gente fala, né? O anticristo escatológico, que vai aparecer lá no final da história, antes da volta de Cristo. E o texto lá de Apocalipse capítulo 13 fala lá da besta, né? E a gente entende que a besta ali é um sistema político. A besta que saiu do mar é um sistema político que esse sistema político, ele existe por toda a história da humanidade desde a queda. E ele é manifestado assim no Império, todos esses impérios, na filosofia, a maneira de existir, ele está presente no Império Babilônico, Medo-Persa, Grego, Império Romano, ele está por toda a história, mas no final da história, este sistema vai ficar muito claro que a Bíblia chama da besta que saiu do mar. É um sistema político que vai dar sustentação, né, vai gerar, na verdade, o anticristo. E lá fala de 10 reinos, lá estou falando agora de Apocalipse, capítulo 13. Fala que haverá 10 reinos, né, 10 reis, e esses reis vão dar sustentação àquele que é a besta mesmo, né, que é o anticristo, o anticristo escatológico. Deixa eu explicar isso melhor para não ficar confuso, né? Quando nós lemos o capítulo 13 do Apocalipse, a besta ali, ela tem dois momentos. Ela é um sistema político, uma filosofia, uma maneira de ser, de governar, que representa todos os reinos da terra desse tempo em que nós estamos vivendo. Mas esse sistema vai gerar aquele que é a besta personificada, que é o filho da desolação, que é o homem que é o abominável. E esse abominável é um homem que ele é a encarnação desse sistema, que a gente conhece pela palavra de Deus como o anticristo. Está falando desse ser aqui. Essa pequena ponta é esse ser que vai surgir no final dos tempos. Esse ser que é citado lá no texto de Tessalonicenses. Separei aqui para a leitura. Eu estou lendo aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. O povo, na época de Paulo, aqui lá de Tessalônica, estava achando que Jesus já tinha voltado. E aí Paulo diz, olha, que ninguém engane vocês. Tem gente que está dizendo que Jesus já voltou. Jesus não voltou. Isso lá 2000 anos atrás. E ele está dizendo, eu vou dar o sinal para vocês da vinda do Senhor. Ó, não deixe que ninguém engane vocês de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo
o que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, essa pequena ponta aqui é o anticristo, como diz aqui a palavra claramente para nós, né? Que tem uma menção aqui em Tessalonicenses, mas que também ele vai encontrar respaldo e até uma clareza maior lá em Apocalipse capítulo 13, que é este anticristo que vai se levantar. E eu digo, por que ele é a ponta pequena? Porque ele não dá tempo dele crescer. Diz a Bíblia que no final dos tempos vai surgir um governante, um homem poderoso, vai governar sobre toda a terra, ele vai se autoproclamar o Messias, se autoproclamar Deus, e ele vai oprimir todos os filhos de Deus, né? Todos os santos de Deus, e ali no período da grande tribulação, finalzinho da grande tribulação, ele levanta com toda a força, mas diz a Bíblia que Cristo vai se levantar e ele vai cessar sua obra, ele vai ser destruído muito rapidamente, que é a ideia lá da pequena pedra que destrói, né? Ele é destruído na estátua, aqui ele vai ter um fim também, e lá em Apocalipse capítulo 13 fala dele sendo o anticristo, sendo destruído. Eu não sei se eu esqueci algum detalhe aqui importante, mas assim, o versículo 21, que aí faz essa mesma conexão. O versículo 21 fala que ele fará guerra contra os escolhidos de Deus, contra os santos, e vai prevalecer. O versículo 21 fala isso. Enquanto eu observava, vi que o chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Eu vi que ele os derrotava. Isso tem uma clara ligação com o Apocalipse. Está falando já não da época dos reinos, né, Medo-Pérsia, mas está fazendo uma ligação com o fim do mundo, com o anticristo, quando na grande tribulação ele vai se levantar contra os servos de Deus, contra aqueles que estarão lá na grande tribulação, e ele vai prevalecer, muitos cristãos vão ser mortos. Por um curto período, né? Mas é um curto período, porque logo o Senhor se levanta, porque até e aqui fala de um prazo, né, o versículo 25, que ele será entregue na mão deles por 3 anos e meio, que aí tem uma ligação também com o tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que aparece aqui em Daniel e vai aparecer em Apocalipse. Tem a ligação lá com as semanas que aparecem também lá no livro do Apocalipse. Apocalipse fala 42 meses, né? Que é a mesma coisa. Eu falei semanas, mas meses, né? 42 tempos e meio tempo, que são os 3 anos e meio, né? Então, acho que realmente aí fica claro que se trata do mesmo ser, né? Que a ponta pequena, de fato, é essa besta encarnada depois aí, que é o anticristo, né? Inclusive, pastor Valdeci, o pastor Alan, que ele falou várias vezes, ele fez essa conexão com o capítulo 13 do Apocalipse. Parece assim que é impossível não fazer, né? Parece que está tão conectado um capítulo ao outro, né? Parece que, de fato, aqui no Apocalipse a gente vai ter reforçado essa interpretação de Daniel capítulo 7. Se o senhor puder comentar um pouco para a gente também, e de repente até ressaltar, parece que até os animais do capítulo 7 são vistos também no capítulo 3 de Apocalipse. Justo, eles expressam o mesmo poder maligno que está descrito lá no Apocalipse capítulo 13, né? Se você for pegar os poderes que tem lá os animais que aparecem no capítulo 7 com o de Apocalipse, é o mesmo. Os poderes são o mesmo poder maligno que tem um no outro. A semelhança também é bastante grande. Quando você lê o capítulo 13 com o capítulo 7, você vai encontrar ali a imersão do mar, né? Que o texto começa assim lá no capítulo 7. Os 10 chifres, os insultos, os animais que guerreiam contra os santos. Você vai encontrar essas características. Então, por uma interpretação bem mais ampla, aí, os reinos são apresentados por 4 animais que apontam todos os poderes terrenos em rebelião contra Deus.
Ou seja, você vai encontrar esses poderes se levantando contra Deus. Até o próprio anticristo, que é esse cidadão aqui, é o chifre com 2 olhos e que blasfema contra Deus, né? Que ele fala com arrogância, com insolência contra Deus. Ele vai mostrar esses poderes que se levantam. Mas esses poderes eles são guiados pelo anticristo. Esses poderes lá atrás são guiados pelo anticristo. O próprio anticristo vai fazer isso, mas ele também guiava esses poderes lá atrás. E já está conosco. Aí, quando o pastor Alain falava aqui da referência, da influência que existe os reinos, a gente vai ler 1 João, capítulo 4, vai entender que o anticristo está entre nós. O anticristo está aí fazendo a coisa, podemos dizer assim, os anticristinhos, né, aqueles que se levantam contra Deus. Mas o anticristo mora, o príncipe, né, das trevas, vai se levantar. No final dos tempos, esses poderes anticristãos se incorporarão numa pessoa, que é esse anticristo, conforme está mencionado. Então não tem como, o pastor Alain já comentou bem o capítulo 13, não tem como você muito separar. Conectado um né? com o outro. Está muito conectado a isso. Mas é isso. Depois de uma descrição de um ser tão terrível como é o anticristo, né? O pastor Alain leu aí o versículo 21, que fala que ele vai lutar contra os santos e vai vencer os santos, né? Eu acho que o Apocalipse 13 fala também a mesma coisa, que ele ataca, Sim. vence os santos. Aquele que tem que ser preso, que seja preso, né? O que tem que ir para o cativeiro, que vá para o cativeiro. Então, assim, vai ser um período de muito sofrimento, quando a ponta pequena estiver reinando, quando o anticristo estiver no poder. Mas parece que, assim como em Daniel 2, parece que Daniel 7 também termina com uma palavra de esperança. Daniel 2 e Daniel 7 terminam. É diferente aqui, né? Não é a figura da pedra, nem da montanha que enche a terra, mas a gente tem aqui no capítulo 7 a visão do ancião de dias e a visão do filho do homem. Pastor Alain, a igreja pode ter esperança? Pastor Eleito, é evidente de que o livro de Daniel não é um livro para causar espanto, assim como o livro do Apocalipse não foi escrito para nos deixar apavorados, desesperados. Tanto um livro quanto o outro, ele tem como propósito a esperança, mostrar que Deus é o Senhor da história, que Ele continua no comando, que Ele continua assentado num alto e sublime trono. Essa é a proposta. A mensagem central do livro de Daniel é essa. O Deus de Israel, Ele é soberano do mundo, em todas as eras, em todos os lugares. Esse é o Deus que é revelado ali no livro de Daniel. É Senhor sobre todos os reinos da terra. Assim, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos vêm e vão, mas Deus, Ele estabelece seu reino, e é o reino de Deus que permanece para todo sempre. O livro de Daniel mostra que todos os reinos da terra está dentro do cronograma de Deus. Foi Deus que estabeleceu. É Deus que coloca um rei lá, e Deus que tira, Deus levanta, Deus toda hora se fala assim, foi-lhe dado o poder. No livro do Apocalipse é a mesma forma, foi permitido. Tudo é debaixo da permissão e da soberania desse Deus que é Senhor da história. Tudo está dentro de um programa de Deus. E Ele realmente é um ser, é o Senhor soberano sobre toda a história da humanidade. O livro de Daniel, assim como o livro do Apocalipse, vai nos ensinar que a história, ela não é um trem desgovernado, não é algo que está fora dos trilhos, né? Mas mostra claramente que Deus está no comando, que Deus está dirigindo, que as rédeas da história, na verdade, não estão nas mãos dos poderosos da terra. Não é Nabucodonosor que manda. Não é Alexandre o Grande ou César que é o Senhor da história. Quem é o Senhor da história é o Deus da Bíblia. E aqui claramente mostra Deus sentado num trono, num alto e sublime trono, governando a história. E Ele já, nessa soberania dele, já estabeleceu o que vai acontecer. Vai acontecer. Então eu vejo aqui no relato de Daniel, claramente assim, Daniel, olha, eu quero que você entenda que Israel não vai ter rei.
o próximo rei de Israel vai ser o Messias. E aí ele vai, vocês vão passar pelo Império Medo-Persa, vocês vão passar pelo Império Grego, vocês vão passar pelo Império Romano. E aí vai vir, aí o rei de vocês virá. Quem que é o rei? Israel não teve rei depois não teve, né? Teve lá alguns ensaios na época dos Macabeus, mas nada que pudesse ser considerado sendo rei, né? O próximo rei é Jesus, é o Messias. E ele está dizendo, o rei virá, né? E aí ele dá um salto na história, né? E mostra lá o final da história, o último dia da história é revelado a Daniel, que é por ocasião da destruição do anticristo. Por que eu sei que o anticristo que o Daniel está falando é o anticristo, né? Essa ponta pequena é o anticristo lá do fim da história? Porque no versículo 22 fala claramente que o fim do reino do anticristo, versículo 22, diz que coincide com os santos do Altíssimo tomando posse do reino. Quando que a gente vai tomar posse do reino? É na vinda de Cristo, né? Então, obviamente, tá descrito e posto isso, né? E como que a gente vê essa soberania de Deus nessa história? A ênfase desse texto não está no monstro que domina e que destrói tudo. Daniel não termina a visão ali, ou termina a sua descrição dessa forma, porque seria apavorador. Sim. Seria um filme de terror. Mas assim, quando ele termina a visão, ele diz, olha, mas sabe de uma coisa? Na mesma visão, de repente, enquanto eu estava olhando, eu vi vários tronos colocados e lá tinha um trono. Tinha um trono e um ancião de dias estava sentado. Versículo 9, eu estou lendo aqui. E um ancião assentou, suas vestes eram brancas como a neve, seu cabelo era branco como a lã, e o seu trono era envolto a fogo. Em roda do seu trono estava chamas, e diante dele saía um rio de fogo. E milhares o servia, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso aqui é uma visão da volta de Cristo, do juízo final. E aí mostra Daniel no meio dessas cenas desesperadoras, vê aqui, quem é esse ancião? Obviamente o ancião aqui é Deus, o próprio Deus, né? Governando, dirigindo. E a mensagem clara aqui para Daniel é: não se desespere, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor da história, Ele continua sentado num alto e sublime trono e Ele continua comandando a história. Esse ancião de dias é quem dá o comando, né? Ele que dá o comando para que o Messias venha, né? E estabeleça o seu reino sobre toda a terra. Foi entregue a eles, mas o tribunal que o julgava, versículo 26, né? O tribunal que o julgava e o poder lhe foi tirado totalmente. Então a soberania, o poder, a grandeza dos reis foi entregue na mão dos santos, o povo do Altíssimo. E o reino dele, versículo 27, o reino dele é um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então aquele que está sentado no alto e sublime trono vai julgar o mundo num dia e vai dar autoridade, dar ordem para que o Messias, né, que aquele que é o Senhor da história, o Cristo, venha e se estabeleça para sempre o seu reino sobre a terra. Que beleza, né? Que beleza. A gente não precisa ficar assustado, né? É isso aí. Não precisa ficar assim desesperado. E para nós que temos a palavra, a Bíblia Sagrada, a gente já sabe o final da história, né? Tá tranquilo. Você não fica naquela que os monstros vão ganhar, né? O Filho do Homem virá. Virá. Com né? poder e muita glória. Tudo. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então, de fato, é uma visão que termina com uma palavra de esperança, né? A gente louva a Deus por isso. É isso, você que nos acompanhou até aqui, nós estamos chegando ao final de mais um programa Texto e Contexto. Hoje nós analisamos essa visão do capítulo 7 de Daniel.
Veja que é um reforço do capítulo 2, mas com outros termos e que igualmente nos enche de esperança, né? Por vermos um Deus que é soberano e que está conduzindo a história. Caminhando para o final do nosso programa, queria pedir para o pastor Valdeci deixar um desafio final para aqueles que nos acompanharam até aqui e, na sequência, pedir para o pastor Alain para que ele pudesse orar por nós, orar por aqueles que estão acompanhando o programa e a gente encerra então o programa de hoje. O desafio que eu deixo aqui principalmente aí para os nossos ouvintes é que leiam os capítulos de Daniel, principalmente aí do capítulo 7 em diante, os capítulos proféticos, ali as profecias, as visões, leiam todo o livro de Daniel, mas não perca nenhum programa. Fique linkado aqui no programa Texto e Contexto, principalmente nessa série, né, pastor Eleilton, onde nós estamos tratando as profecias de Daniel, para que você possa se edificar, e você edificado, você vai glorificar a Deus, porque você vai olhar para o mundo diante das calamidades, das tribulações, de tudo que está acontecendo, e você tem a certeza que está no domínio de Deus. O Senhor já tinha dito a Daniel, já falou com o apóstolo Paulo, falou com o apóstolo João, e continua falando com a igreja. Ele já deu o final da história. Está no meu comando, eu estou no trono, estou administrando tudo. E tudo o que acontece é sob ordem e orientação do nosso grande Deus. Então o desafio que eu lhe dou é o seguinte: continue conosco, continue estudando a palavra, continue assistindo o programa, compartilhe esse link com mais pessoas e vamos juntos ser edificados para a glorificação do nome do Senhor. É isso. Esse capítulo termina com esperança. E eu penso que nunca teve um tempo em que a gente precisasse tanto de esperança como esse tempo que a gente está vivendo agora. Tenho visto famílias enlutadas, pessoas desesperadas, tenho visto pessoas perdendo a fé. No pastoreio, a gente tem lidado com pessoas que, diante dessa pandemia e diante de situações dramáticas que têm vivido em suas famílias, chegam a duvidar do cuidado de Deus, de que Deus se importa. Assim como naquela época os judeus, né, também duvidavam, começaram a duvidar se Deus continuava se importando com eles e cuidando deles. Então eu queria orar, e eu vou orar nesse sentido, para que o Senhor pudesse nos dar esperança, nos dar força, e que a gente pudesse crer. Queria dizer para você que está em casa, você creia que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua conduzindo a história da humanidade. Por mais difícil que seja o tempo que nós estamos fazendo, nós podemos confiar no cuidado dEle, na presença dEle nas nossas vidas. Vamos orar juntos? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é apresentado aqui para nós nessa visão como aquele ancião, aquele que tem todo o saber, todo o entendimento, sentado no alto e sublime trono, que está governando a história da humanidade e que irá julgar o mundo. Nós lemos aqui essa palavra, Deus, e nós entendemos que essa palavra vem nos mostrar que nós não devemos ficar olhando para as circunstâncias, para os problemas, para os desafios. Nós não podemos entrar em desespero diante das situações que nos cercam, mas nós devemos, acima de tudo, olhar para o trono, olhar para Deus, crendo que Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história. Deus, eu oro por aqueles que estão vivendo dias difíceis nesse tempo de pandemia, nesse período tão complicado, gente que está perdendo a fé, que precisa, meu Deus, de esperança. Renova a nossa esperança de que o Senhor é o Senhor da história, que a nossa vida está nas suas mãos, que nós temos aquilo a confiar, temos razão para descansar, motivos suficientes para continuar louvando o Teu nome e não abandonar a fé. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé em Ti. Eu oro desta forma, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Alain. Muito obrigado, pastor Valdeci. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um programa Texto e Contexto.
Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre as profecias do livro do profeta Daniel e falaremos especificamente da profecia que está no capítulo 8. Vamos falar sobre as 2.300 tardes e manhãs. É um programa imperdível. Desafio você a estar ligado com a gente para acompanharmos a interpretação dessa profecia do livro de Daniel. Algumas pessoas nos enviaram algumas fotos assistindo o programa Texto e Contexto. A gente agradece aí a todos os que aceitaram esse desafio e que têm acompanhado o nosso programa. O desafio continua. Se você acompanha o programa Texto e Contexto, faça aí uma selfie, tire uma foto acompanhando o nosso programa. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima semana, no nome de Jesus.